Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o evangelista Manuel Silva Messa quero trazer uma palavra ao coração dos amados irmãos e queridos amigos e colegas, para que a graça, o poder, a bondade, o amor do Senhor possa estar fluindo dentro dos vossos corações, trazendo graça, conhecimento e sabedoria da parte de Deus para as vossas vidas, para que assim todos vocês possam estar inteirados da palavra de Deus, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Quero aqui estar lendo no livro de São Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1, o título da leitura, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. No versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui nós podemos observarmos a palavra do Senhor, Jesus Cristo trazendo esta passagem aos nossos corações, nos ensinando como nós devemos nos comportar diante dos problemas, das adversidades, das lutas, das perseguições que se levantam contra as nossas vidas para tentar barrar o projeto que Deus traçou para os nossos caminhos. E muitas vezes tem pessoas que ele se perde em sua caminhada porque não observa a lei nem os mandamentos do Senhor e não procura aplicar ao seu coração a palavra de Deus, porque o que traz sustento para a vida e procuração do homem, principalmente para o espírito, que é o fôlego de vida que há em nós, é a palavra. Sem a palavra não há santificação, e sem santificação não tem como chegar diante do Senhor, não há como ver ao Senhor. Então aqui no número 1 aqui diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Então ali, quando Jesus ele estava vendo aquela multidão, ele subiu naquele monte, era um lugar alto ali, e ele, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E aquela multidão, o Senhor começou a falar, não por parábola, mas sim claramente as bem-aventuranças e o que o homem ele consegue conquistar através da perseverança e da obediência à palavra de Deus. Então,
as pessoas começaram a ouvir ali o sermão que Jesus Cristo estava trazendo aos corações dele. E abrindo a boca os ensinava, dizendo. Então Jesus, naquele discurso, ele começou a ensinar o povo como eles deveriam se comportar e as bem-aventuranças que eles receberiam da parte de Deus por ser humilde, manso de coração e saber esperar na palavra de Deus. Então aqui diz assim no número 3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui é bem claro, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, mas são cheios da graça do Senhor. Talvez ele não é uma pessoa eloquente, mas ele é uma pessoa constante, firme, diante da presença do Senhor. Então, deles é o reino do céu. Por quê? Isso aqui é Jesus Cristo que está falando. Não é o irmão Manuel que está falando, é a palavra de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, meu querido, procure cada dia mais se inteirar das coisas do Senhor, porque você é bem-aventurado, porque seu é o reino dos céus. O número 4 diz assim, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então agora nós podemos até passar por lutas, adversidade, até mesmo por choros, tantos problemas, mas nós devemos nos alegrar, porque nós seremos consolados pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. O número 5 diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra não está falando da terra aqui, a terra em si, no terreno. Está falando da terra celestial. Ali está falando do céu de glória, aonde nós vamos habitar com o Senhor. Então, bem-aventurado os pobres, os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os pobres de espírito, aqueles também, eles receberão a sua vitória, a sua bênção, porque estão diante da presença do Senhor. O número 6 diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, meus amados e queridos irmãos, seja constante, procure ser justo, praticar a justiça, porque aqui a palavra de Deus nos relata e vai nos afirmar que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, porque o Senhor, Ele nos ajudará e nos ensinará como praticar as coisas corretas e fazer as coisas boas aos olhos de Deus, estar procurando ajudar ao nosso próximo. Número 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós devemos ser misericordiosos, porque também nós alcançaremos as misericórdias do Senhor. Então vamos procurar fazer as coisas corretas e agir com integridade diante da presença do Senhor, procurando fazer as coisas boas e corretas, porque assim nós seremos bem-aventurados e seremos misericordiosos, porque então nós alcançaremos misericórdia do Senhor. O número 8 diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aqui nós podemos observar os misericordiosos, os limpos de coração, que não tem mágoa, que não tem raiva do seu irmão, que não traz tristeza do seu irmão, que
que procura fazer as coisas corretas. Então está escrito aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então vamos procurar ser limpo de coração e procurar agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver e de agir. E assim nós veremos ao Senhor nosso Deus. Número 9, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós podemos observarmos a palavra de Deus que aqueles que são pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. O pacificador é aquele que não cria contenda, que não cria problema, mas se ele vê algo que não está correto, ele tenta pacificar. Ele é alguém que, como se fosse um embaixador de Deus, ele pacifica aquilo que vai criar um tumulto. Ele traz paz, ele traz a comunhão do Espírito Santo, ele traz alegria. Aonde ele chega, ele procura pacificar as coisas que estão incorretas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Número 10 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meus amados e queridos, somos bem-aventurados aqueles que sofrem. Aqui está relatando, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não se importe quando você for perseguido, caluniado, injuriado, porque nosso é o reino do céu, por causa da justiça e do amor de Deus. Então aqui está dizendo, deles é o reino do céu. Então nosso será o reino do céu. O número 11 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, meus amados e queridos, quando alguém tentar nos afrontar, nos injuriar e querer nos caluniar, e nós mentindo por amor da palavra do Senhor, nós seremos bem-aventurados e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Então, quando nós dissermos algo que venha nos prejudicar por causa da palavra de Deus, então nós seremos glorificados, exaltados diante da presença do Senhor, e o nome do Senhor é elevado nas alturas, porque você não negou o nome do Senhor, e assim o Senhor se alegrará contigo e você será bem-aventurado diante da presença de Deus. Então está registrado dentro da palavra: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, pelo amor de Jesus Cristo, se alguma coisa acontecer com você e você for fiel ao Senhor e você sofrer os danos, o importante é o seu galardão, é a sua salvação, a sua vitória no céu de glória. Porque o nosso corpo, ele veio do pó, o pó lhe tornará, ele se desfará. Assim como ele veio da terra, o pó ele tornará. Mas o Espírito de vida que há em nós, ele retornará para Deus. Então vamos preparar a nossa vida e assim seremos bem-aventurados diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Número 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós podemos observarmos a palavra de Deus, que nós não devemos nos entristecer, mas nós devemos exaltar e nos alegrar, porque é grande o nosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. As vidas dos profetas é uma referência para as nossas vidas. Eles sofreram perseguições, muitos deles foram mortos através da palavra, por causa da palavra do Senhor. Então é um exemplo de fé para nós pegarmos e aplicarmos as nossas vidas também. Então aqui está dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram
os profetas que foram antes de vós. Então, se eles foram perseguidos e receberam o seu galardão das mãos do Senhor, então nós também sofreremos perseguições, luta, mas seremos bem-aventurados e abençoados e guardados. E se sofrermos danos, o Senhor, Ele nos dará a nossa recompensa, que é a vida eterna. Irmão, a vida eterna é algo precioso. Então você que está com seu nome escrito no livro da vida, procure mantê-lo, zelá-lo por ele, fazer a manutenção da sua vida espiritual todos os dias, para que assim você não saia dos planos e dos projetos de Deus. Quero neste momento estar orando pela vida de todos os amados e queridos irmãos, para que o Senhor possa abençoá-lo a vida de todos, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Faça com que o resplendor da sua luz, com que a glória do teu rosto resplandeça sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Pai, toca na vida espiritual, sentimental, toca na vida física, toca, Pai, toca em todas as partículas do corpo humano, toca, Senhor, no útero, no ovário, nas trompas, no seio, arranca os caroços, os miomas, elimina as obras das trevas, dardo inflamado do adversário, quebra as correntes, as barreiras, dissipa todas as obras das trevas, lança por terra todo empecilho, todo embaraço. Senhor da glória, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Toca, Senhor, no pulmão, nos rins, no fígado, no baço, no coração. Senhor, arranca, Senhor, o câncer, AIDS, problema no coração, em todas as partículas do corpo humano. Toca, Senhor, na coluna lombar, na cervical. Repreendo toda a obra da treva, tudo aquilo que se tem levantado contra a vida dos seus filhos, seja lançado por terra. Papai querido, abra as portas de emprego que estão fechadas, toca nas carteiras profissionais, nos currículos. Senhor, as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas, Senhor, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas, Senhor, no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, andarilhos, alcoólatras, os viciados no tabagismo. Senhor, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários. Ó Senhor, salva, cura, liberta, transforma, entra com providência do alto céu em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a restauração. Entrega todos na palma de tuas mãos, abençoa todos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que o Senhor possa abençoar. E a graça, o poder, a bondade, o amor de Deus seja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.